Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Lucélio, eu vou resolver a questão 4.4, a mesma que o Thiago resolveu já, tá? Vou ler o enunciado aqui. Uma carga pontual Q está situada a uma grande distância r de um átomo neutro de polarizabilidade α. Encontre a força de atração entre eles. Bom, gente, então tudo começa com essa carga pontual Q. Ela vai gerar um campo elétrico ao seu redor e no local onde o átomo se encontra, a uma distância r de Q, a intensidade do campo elétrico vai ser 1 sobre 4πε0 Q sobre r ao quadrado. Bom, mesmo sendo neutro, esse átomo é composto por um núcleo positivo e uma nuvem de elétrons negativa. Quando o campo elétrico da carga Q atinge esse átomo, esse campo vai empurrar o núcleo positivo numa direção e num sentido, e ao mesmo tempo vai puxar os elétrons na mesma direção em sentido contrário. Isso vai criar então um dipolo elétrico induzido, esse Pzinho. Ele é proporcional ao campo e esse alfa aqui ele é a polarizabilidade atômica. Então a facilidade com que isso ocorre, esse momento de dipolo induzido, é diretamente proporcional a essa polarizabilidade atômica. Esse momento de dipolo então fica assim, P igual a alfa, no lugar do campo eu coloquei a equação, 1 sobre 4πε0 Q sobre r ao quadrado. Uma coisa importante também, uma observação, é que se esse campo elétrico fosse constante, a mesma força que empurra o núcleo positivo no sentido, ela também puxa os elétrons no sentido contrário. Então, se o campo fosse uniforme, o campo elétrico, essas forças de repulsão e de atração, elas se anulariam. A força resultante seria nula. Bom, mas isso não acontece. Por quê? Esse campo ele varia com a distância 1 sobre r ao quadrado. E como uma parte do dipolo está levemente mais próxima da carga Q do que a outra, então vai surgir uma força resultante. Força é igual ao momento de dipolo vezes a derivada do campo em relação a R. Bom, como eu já comentei anteriormente, o dipolo é uma range de duas cargas de mesmo valor, mas de sinais contrários, mais Q e menos Q, separados por uma distância muito pequena d. O momento de dipolo elétrico é um vetor definido como P igual a Q vezes d. Bom, vamos então calcular essa derivada aqui do campo elétrico em função de R. A derivada de 1 sobre 4πε0 Q sobre r ao quadrado em função de R, eu vou passar o que é constante para fora, Q sobre 4πε0, vou derivar 1 sobre r ao quadrado. Como isso aqui é uma função inversa, eu posso também escrevê-la como r elevado a menos 2. E aí eu vou derivar esse r a menos 2, que vai dar menos 2r elevado a menos 3. Portanto, a derivada do campo elétrico em relação a R é Q sobre 4πε0 vezes menos 2 sobre R ao cubo. O P é alfa vezes o campo, como a gente viu. Então, alfa vezes 1 sobre 4πε0, Q sobre R ao quadrado, vezes a derivada que nós calculamos aqui, menos 2Q sobre 4πε0 R ao cubo. Multiplicando, então, a força vai ficar menos 2 alfa Q ao quadrado sobre 4πε0 ao quadrado vezes R elevado à quinta potência. Bom, aí eu elevei ao quadrado aqui, vai ficar 16πε0 ao quadrado. Esse 16 eu vou simplificar, vou dividir tudo por 2, então vai ficar menos 1 sobre 8π ao quadrado ε0 ao quadrado vezes alfa Q ao quadrado sobre R à quinta. Então, essa é a força resultante. Observação importante: o sinal negativo aqui na derivação indica que a força é atrativa. Portanto, a intensidade da força de atração entre a carga e o átomo é F igual a 1 sobre 8π ao quadrado ε0 ao quadrado, alfa Q ao quadrado sobre R elevado à quinta potência. E essa força resultante ela tem um curto alcance, porque a sua intensidade cai muito rápido. Ela cai com 1 sobre R elevado à quinta potência. Isso significa que ela é extremamente forte quando a carga está próxima do átomo, mas ela vai diminuindo muito rapidamente, exponencialmente. Desaparece muito rapidamente também quando essa carga se afasta do átomo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Estou à disposição aí para os comentários. Muito obrigado.